A paz do Senhor, gente. Boa noite a todos que já estão nos acompanhando, estava aí nos aguardando nesse Base Bíblica Podcast. E hoje você pode estar achando estranho, né? Mas não é na terça? O que está acontecendo? Né? Hoje, essa semana, excepcionalmente, decidimos fazer o Base Bíblica Podcast na quarta-feira, né? Mas semana que vem volta tudo normal, tá? Só essa semana que a gente precisou fazer hoje esse Base Bíblica Podcast e já agradecemos, né? Porque você fica aí nos aguardando, né? Toda vez esperando a nossa live. Então eu agradeço por você estar participando aqui com a gente também na quarta-feira desse Base Bíblica Podcast. Não esqueça de deixar o seu like aí, né? Deixa o seu like na nossa live. Compartilha esse vídeo aí com várias pessoas. Vai mandando aí, manda aí no seu WhatsApp, no seu Facebook, manda aí pra galera, chama a galera para participar do nosso Base Bíblica Podcast. Avisa eles que é hoje, né? Essa semana é na quarta-feira o Base Bíblica Podcast. E compartilhe esse link aí com mais pessoas. Compartilhe esse link, né? Já falamos sobre isso, e se inscreva no nosso canal, né? Não se esqueça de se inscrever. Se você ainda não é inscrito, ou está nos assistindo pela primeira vez, ou já nos assiste, mas nunca se inscreveu, se inscreva no nosso canal, toque aí no sininho de notificação para você ser lembrado, né? Que normalmente toda terça-feira às 20h20 temos Base Bíblica Podcast, mas essa semana estamos fazendo na quarta-feira, tá bom? Vamos continuar falando sobre o reino de ponta cabeça. Hoje vamos falar de alguns desvios, mas como assim desvios, né? Algo que a gente pensa a respeito do reino, pensamos que é de um jeito, mas não é, né? Então o pastor Almir vai estar trazendo a introdução aqui sobre esses desvios. Então chama a galera, participa, deixa o seu like, aproveita, comenta aí no nosso chat, não deixe de participar aqui com a gente, tá? Nós contamos aí com a sua colaboração. Então, pastor Almir, introdução, reino de ponta cabeça, os desvios aí do reino de ponta cabeça. Tudo bem? Nós vamos falar da página 173 até 200, os desvios de ponta cabeça. Nós vamos analisar desvios simples de como podem abalar nossa crença teológica e distorcer os ensinamentos da Bíblia. São apenas 3 ou 4 desvios que nós vamos falar. No livro fala a respeito de 9. Desvio de dar, conforme Mateus 10, 29 e 30, onde Jesus diz: ninguém que tenha deixado família, terras ou propriedades por amor a mim e ao Evangelho deixará de receber 100 vezes mais. O que significa essa palavra? Significa que aqueles que deixarem as famílias, ou terra, ou propriedade, por amor a Jesus, receberão 100 vezes mais. De que forma? De que sentido? Eles vão participar da família de Deus, e aonde quer que eles forem e pregarem o evangelho do reino, eles vão ter a hospitalidade dos cristãos. Jesus continua dizendo: e eu acrescentarei 100 vezes mais nessa vida e no futuro, que se encontra em Mateus capítulo 6, 31, que diz: buscai o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, e eu acrescentareis nas vossas vidas, de acordo com o desejo e o coração de Deus, não conforme muitas pessoas pregam ou ensinam ou entendem. Alguns pensam que é preciso deixar família, sendo que Jesus está dizendo no sentido de que a família não venha te impedir de servir a Deus e nem de realizar a obra de Deus. E a palavra de Deus também diz que deixar terras, casas ou propriedades, não no sentido de deixar, conforme muitos ensinam, né, que você vende uma casa
porque você vai ganhar 2 casas de Deus. Ou conforme eu vi numa mensagem de um determinado homem de Deus, que eu não vou falar nome nem ministério, né, por questão de ética, mas ele estava falando, isso pode acontecer? Pode, mas não é uma regra, e nem se deve ensinar desse jeito, dessa forma. Então ele falou que vendeu a casa dele, foi pregar o evangelho, e depois que ele pregou o evangelho, veio um empresário, chamou ele e deu uma mansão para ele. Isso pode acontecer, mas não vá com essa perspectiva, porque não é isso o ensinamento da Bíblia. Então, são nesses detalhes que a gente não pode interpretar de forma errada, ou ensinar as pessoas de forma errada. Outra coisa simples é também quando se pede oferta, né? Que é comum as pessoas tentar induzir a vida das outras pessoas. Você dê oferta porque Deus vai te retribuir, Deus vai te dar em dobro. Então a gente tem que tomar cuidado com todas essas coisas. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6 que Deus não nos deixará faltar nada e acrescentará nas nossas vidas, mas de acordo com o desejo, o coração de Deus. Então, ele olha para o interior do nosso coração, da nossa alma e da nossa vida e vê realmente de que forma nós entendemos e de que forma nós pensamos, para retribuir para cada um de nós. Então, independente de termos a retribuição ou não retribuição da parte de Deus, Deus promete na sua palavra que nada vai nos faltar. Embora acontece pessoas que são enviadas para pregar um evangelho em determinado lugar e as igrejas não dão cobertura. Isso a gente já está cansado de ver. E esquecem essas pessoas lá. Mas não é por causa disso que as promessas de Deus não acompanham a vida dessas pessoas. Se elas forem no chamado de Deus, se foi realmente Deus que chamou, Deus vai cuidar de cada coração, Deus vai cuidar de cada vida. O outro desvio é no sentido de ensinar que os cristãos, quando tiverem abundância com sobras e ostentação sobre as suas vidas, aí podem contribuir com o reino, sendo que a palavra de Deus ensina de forma diferente. Nós já falamos várias vezes, não vamos voltar a frisar muito a respeito disso, mas eu dou aquilo que eu tenho, independente de eu ter sobra, independente de eu ter em abundância, independente de eu ter ostentação ou não, eu posso contribuir com o reino de Deus, porque certamente a prosperidade de Deus virá sobre as nossas vidas. E prosperidade significa não ter falta de nada. Outros desvios de religiosos que o autor coloca é a guarda do sábado. Jesus destrói as tradições dos homens, mas não destrói o princípio do sábado. Qual é o princípio do sábado? Que Deus quer que todos venham adorá-lo em espírito e em verdade, independente que seja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado ou no domingo, né? Então, todos os dias nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E nós vemos na palavra de Deus, Jesus realizou algumas curas nos sábados e ele foi perseguido pelos religiosos. E quando os religiosos perseguiram e queriam até matar Jesus por causa disso, Jesus respondeu: se vocês tivessem um animal, ele tivesse caído numa cova, vocês não libertariam esses animais? E também Jesus dá uma resposta, numa das curas que Jesus fez e realizou, ele diz assim, que Davi e os seus valentes que estavam, alguns dos seus valentes que estavam com ele, entraram e comeram do pão da preposição que eram dos sacerdotes. E Jesus era maior do que o sábado. O Filho do Homem era maior do que o templo.
Então, Jesus deu essas respostas para a vida deles, para a gente não inverter realmente os verdadeiros valores, pastora Fernanda. Pastor Almir, o senhor fala aí interessante, né, sobre dar e receber, né? E uma das coisas que o senhor falou até da oferta em si, que as pessoas têm essa expectativa, né? Elas dão, dizimam, ofertam e querendo receber algo em troca, né? E nós devemos ter o nosso coração sempre disposto a dar com alegria, não disposto a fazer barganha com Deus, né? Tem pessoas que fazem barganha com Deus, né? Se eu der, o Senhor, né, tem que me dar isso, tem que me dar aquilo. E não, o reino de Deus não tem nada a ver com isso. Embora Deus supre todas as nossas necessidades, embora Deus ele provê em todas as áreas da nossa vida, o reino de Deus não se limita a isso. Né? Até como o Senhor mesmo disse, deu exemplo aí, né, desse pastor que falou que Deus deu um em dobro, né? E até a gente aprende aqui, né, que experiência pessoal não é doutrina. Né? Tem pessoas que fazem da experiência pessoal dela uma regra, uma doutrina e quer que todo mundo siga, né? E só porque ela viveu aquela experiência, ela acha que todo mundo tem que viver. E não, experiência pessoal é experiência pessoal. O que tem coisas que Deus trata num ambiente coletivo. Tem coisas que é para todos, né? Mas tem coisas que são de maneiras individuais. Tem coisas que Deus vai tratar com você no seu individual, né? Vai trabalhar na sua vida de maneira individual e você não pode exigir que ele trabalhe na vida das pessoas da mesma maneira que ele trabalhou na sua vida, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente faz de uma experiência pessoal uma regra, uma doutrina e acaba aprisionando, né? Escravizando as pessoas. Veja bem, né? Deus pode você abençoar, você ofertar e Deus prosperar a sua vida? Pode, mas não quer dizer que isso é uma regra, né? Que todo mundo que ofertar, que dizimar, Deus vai enriquecer, né? Vai dar carro, vai dar casa. Não, né? Pode ser que não. Pode ser que você vai dizimar e ofertar e Deus vai continuar abençoando a sua vida ali na medida que Ele tem para você. Né? Não quer dizer que você vai ser rico, vai ficar esbanjando aí. Mas tem outros que oferta, dizima e Deus vai lá e abençoa, abre as portas de maneira a qual ele tem para a vida da pessoa. Então, experiência pessoal não é uma regra, não é algo que tem que ser copiado e exigido de todos. Né? O que é para mim, o que é para o outro, é para o outro. Agora, existe também aquilo que são princípios, que está direcionado para todos nós, né, pastor Mi? Tem pessoas que acham, não, quer interpretar a Bíblia do seu próprio jeito, né? As escrituras foram deixadas para todos nós. E ela tem a sua direção e a sua revelação. Né? Então, Deus tem princípios que não é para um, não é para outro, mas é para todos. Então, todos têm que seguir esses princípios dados por Deus. Então, é por isso que a gente precisa, como a gente sempre diz aqui, pastor, ser sensível ao Espírito Santo. Né? Ser sensível àquilo que o Espírito Santo está nos direcionando, está nos conduzindo, está nos guiando, e deixar ele governar as nossas vidas. Né? O pastor Almir falou a respeito do sábado. Na lei era necessário, né, ter um dia para o descanso, né, ter um dia, e esse dia de descanso era um dia que o povo de Deus separava para adorá-lo. Né? Mas em Jesus vai dizer que ele é Senhor do sábado, ele é Senhor de todos os dias. Né? Então não limita mais as nossas vidas a adorar a Deus somente num dia. Todo dia é dia de adorar a Deus. Todo dia é dia de buscar a Deus. Todo dia é dia de a gente consagrar a nossa vida a Deus. Né? Em Cristo não existe mais dia. Né? Um dia específico. Em Cristo, todos os dias é dia de a gente engrandecer o nome de Deus. Ter uma vida devota a Deus,
voltada a Ele, voltada para Ele. Eu não vou me prender a um dia, não. Esse dia eu vou buscar a Deus, pastor Almir. Esse dia aqui eu vou separar para Deus. Não, em Cristo, todos os dias. É um dia que eu vivo inteiramente para Deus. Independente se eu estou descansando, se eu estou trabalhando, independente do que eu esteja fazendo. A minha vida tem que ser voltada para Ele e glorificar o seu santo nome. Devemos considerar um jubileu moderno, que vai além da piedade, o dar de ponta cabeça, que distribui além das expectativas, sinalizam a nossa entrada no reino de Deus. O espírito de jubileu pode tomar muitas expressões, ao invés de expressões descuidadas de mordomia. Esses sinais de ponta cabeça sinalizam nossa liberdade da escravidão econômica. Então, agora nós vamos falar a respeito de alguns sinais. Alguns falam a respeito de organizações e associações, mas nós vamos ver se nós temos alguns sinais que representam os sinais de Deus de ponta cabeça, que sinalizam a nossa liberdade da escravidão econômica. É um sinal que Jesus é o rei dos nossos recursos. Há muitas maneiras criativas de usar os nossos recursos para o bem dos pobres. Primeira, organizações construírem casas de baixo custo e modesta para quem não tem casas, para pagarem hipotecas sem juros por 20 anos, né? E deveriam ter organizações apoiadas por igrejas, né? Religiosas, independente de ser evangélico ou não, para pensar não somente nos domésticos da fé, né? O autor fala, ele sempre enfatiza, aqui ele não puxa sardinha para o nosso lado, não. Aqui ele enfatiza os pobres. Então, ele fala que as instituições religiosas deveriam pensar um pouquinho mais. 2, associações de finanças de pré-julgamento que depositam recursos para o pobre não precisarem ficar na cadeia por meses antes de seus julgamentos, e proprietários fornecem suas propriedades e alimentação como fiança para este programa. Então, ele também diz que as instituições religiosas deveriam estar engajadas nesse projeto ou procurasse algum projeto. Terceiro, programas proprietários ou poupanças criadas fornecem garantias para pessoas carentes que não têm crédito e querem comprar casa ou abrir o seu negócio. E assinaremos a fiança de empréstimo, assumindo a responsabilidade de pagar pelas suas consequências do não cumprimento. Então, ele também fala a respeito de programas, né, que poderiam ser através de empresários ou proprietários ou instituições religiosas que tivessem instituições que realizassem uma determinada poupança para que pudesse ajudar essas pessoas, né? Que quando são acusadas de qualquer crime, elas não fiquem presas na acusação antes de ser julgado, mas tivessem um lugar para que elas pudessem ficar até elas serem julgadas e tivessem alimentação. E que soubesse que, independente das pessoas ressarcir os seus danos ou não, elas ficassem cientes de pagar pelas consequências do seu não cumprimento. Exato. É interessante, pastor Almir, você falando aí sobre nós, como cristãos, sermos mais participativos, né, naquilo que diz o reino de Deus. E a palavra de Deus diz, né, embora a palavra de Deus diz, fazei o bem a todos, principalmente os da família da fé, né? Mas a gente tem que pensar
também nas pessoas que, por mais que elas não sigam, não tenham uma vida com Cristo, nas pessoas que não conhecem a Deus. E até uma maneira Uma de... forma de evangelização. Exatamente, é uma forma de evangelizar. E nós podemos ajudar essas pessoas que passam por necessidades, né, carentes, na proporção, na medida que Deus nos abençoa, né? Tem pessoas que podem ter condições de abrir um projeto social, de ajudar outras pessoas, né? Mas tem pessoas que não têm essa disposição, mas ela pode ajudar outros projetos. Tem tantos projetos aí pela nossa cidade, ou na cidade onde você mora, que você pode apoiar. Às vezes, talvez você não pode apoiar com recursos financeiros, mas você pode apoiar com a sua presença, né, sendo um voluntário, sendo alguém que vai estar ajudando, investindo, né? Quantos projetos você ajuda na sua cidade? Quantos projetos você conhece que tem na sua cidade e você não participa, né? Eu falo isso até por mim mesmo. Às vezes a gente não se envolve com essas coisas, a gente não tem preocupação com essas coisas, a gente se preocupa muito com a nossa vida, né? Se estamos bem, e tem pessoas que estão passando muita necessidade, né? Então, como cristão, a gente devia se engajar mais, né, se engajar mais em questões sociais, né, da nossa cidade. Devíamos participar mais, né, colaborando com abrigos, colaborando com comunidades terapêuticas, como a gente já conhece, colaborando com qualquer outras instituições, com escolas, com creche. Nós, como os cristãos, devíamos participar, e muitas vezes a gente não participa da necessidade da nossa cidade, né? A gente é uma igreja na cidade, né? Eu não falo da cidade porque tem um ministério que se chama Igreja da Cidade, mas somos uma igreja que estamos na cidade, mas não participamos. Queremos que a cidade seja bênção para nós, mas nós mesmos não somos bênção para essa cidade. Não ofertamos na nossa cidade, não abençoamos a nossa cidade, né? A gente se limita um pouco, pastor Almir, e pecamos, porque a gente se limita muito em orações. Ah, eu vou orar, né? Eu vou... Não, sim. Mas oração que significa? Orar e ação, né? A gente aprendeu isso, orar e agir. E então a gente sempre fica nesse quesito, né? Não, eu vou orar por você, eu vou vou orar pela sua vida, mas a gente não se envolve, né? E precisamos agir mais, né? Não só em orar, mas em agir. Não, eu vou orar por uma pessoa que está passando por uma necessidade, mas eu vou ajudar ela, eu vou investir na vida dela, eu vou ajudar os projetos que tem dentro da minha cidade. Eu não posso ter um projeto para ajudar as pessoas carentes, ou eu não posso abrir um projeto para ajudar as pessoas que precisam na minha cidade, então eu vou ajudar aqueles projetos que já estão abertos. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, mas você tem a sua presença, né? Você tem Hoje em dia as empresas gostam de pegar pessoas para trabalhar que sejam voluntárias. Exato, que se voluntariem, né? Até em agências de emprego eles perguntam isso, né? Se você é envolvido com alguma causa social, se você dá sua dessa de companheirismo. E às vezes a gente não tem esse engajamento. A gente tem muito engajamento para muitas coisas, mas a gente não tem esse engajamento para a sociedade. E a gente está aprendendo aqui até com esse autor, esse livro, né? Que não é palavra do autor, tá? Não é a palavra do Donald Carpenter, é a palavra de Deus, né? Está baseado no que diz as Sagradas Escrituras, que o reino de Deus não é só se preocupar com a nossa religiosidade. O reino de Deus, ele não é só religioso, ele não é só espiritual. O reino de Deus também é social. Né? Ele se preocupa com a sociedade, ele se preocupa com a cidade, ele se preocupa com as causas da cidade. Tanto que Jesus curou enfermos na sua época. E na sua época, por que Jesus curou? A gente pergunta muito isso, né, pastor Homem? Por que naquela época Jesus curava muito e hoje não tem cura? Né? Hoje a gente vê aí que tem outras formas de ser curado, né? Tem remédio, tem medicação, tem médicos, mas naquela época as pessoas não tinham acesso
a tanta medicina, e para encontrar um médico precisava de muito dinheiro. Então, né, não, a medicina não era avançada como hoje se é. Então precisava de alguém, sim, para vir curar. E Jesus curou muitos enfermos da sua época. Olha só, ele curou pessoas que não seguiram ele. E se às vezes só estava interessado no que ele podia dar mesmo, no que ele podia oferecer. Mas Jesus se preocupou com a sociedade, em também ajudar as pessoas daquela cidade. Jesus ia de aldeia em aldeia, vizinhança em vizinhança, e estava ali fazendo a diferença naquele povoado. Então a gente precisa parar de olhar só um pouco para a gente e olhar um pouco para fora. E quando eu falo isso, eu não falo só de quem está nos assistindo, né, pastor Almir? Mas nós também que estamos aqui, estamos aprendendo e precisamos nos envolver mais. Quero falar de duas situações. Por exemplo, uma coisa simples que se fala em dinheiro é um pouco complicado, né? Se nós cristãos temos dificuldade, por exemplo, de gastar dinheiro com folheto de evangelização para evangelizar as vidas, quanto mais realizar esses projetos, né? Então a gente precisa mudar a nossa mente, né? Exatamente. Sair daquela mente de escravo para uma mente libertadora. A segunda que eu quero falar é a respeito, eu vi na internet eu esqueci o nome do médico aqui do Brasil, de uma cidade pequena. Ele se formou, eu sei que é parte de intestino, é interessante, porque ele é evangélico e ele fala, né, a respeito da sua fé, e ele estava dizendo que, eu vi na internet que quando ele se formou, o pai dele também era médico, queria que ele não se formasse na área que ele está atualmente, e aí ele se formou nessa área, e depois ele precisava ir para uma cidade grande para desenvolver o seu trabalho. Mas Deus usou uma criança de 6 anos para falar para ele que iria usar ele na cidade que ele se encontra no Brasil, só que eu esqueci o nome, é uma cidade pequena. E hoje ele é conhecido mundialmente, as pessoas lá de fora vêm procurar ele. E ele conta ali alguns relatos interessantes, é que nem a pastora Fernanda falou. Antigamente Jesus curava, hoje em dia Jesus cura de acordo, né, com o desejo do seu coração, de acordo com os seus propósitos. Aí ele falou que estava operando uma pessoa que era ateu, e essa pessoa viu, né, porque ele não realiza nenhuma operação sem oração, sem orar, sem confiar que Deus vai abençoar, né? E essa pessoa viu Jesus e 2 anjos. Ele falou, aí contou para ele, a pessoa ficou com medo de contar para ele. Aí ele falou assim: o negócio não é comigo, o negócio é com você, né? Jesus quer fazer uma obra no seu coração, na sua vida. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus não precisa fazer nada, né? O sacrifício que ele fez, que ele realizou, já foi suficiente para nos salvar e para nos alcançar. Então, o quarto ponto agora que nós vamos falar, o autor aqui do livro diz: você pode procurar seu chefe para pedir aumento para os menos favorecidos, desde que seja um trabalhador. Ele está dizendo que é para você pedir aumento não por você, mas pelos menos favorecidos, que sejam trabalhadores e que merecem aumento, que você seja esse intercessor, esse pacificador, esse que vai lá e tenha coragem de falar com o chefe, para o chefe dar um aumento para essa determinada pessoa. Será que a gente teria ousadia desse jeito? 5, podemos acrescentar a quinta parte ou dízimo ou uma renda mensal como um sinal de jubileu às comunidades carentes. Então, ele sempre vai falar relacionado ao jubileu, não para que a gente observe, né,
as coisas boas que Deus pode fazer na nossa vida, mas pelo contrário, as coisas boas que Deus pode fazer na vida das outras pessoas através das nossas vidas. Exatamente. Efésios tem um versículo até que eu gosto muito, né? Que fala que o Espírito de Deus está em nós, no meio de nós, e ele age através de nós, né? Então veja bem, o Espírito ele está sobre você, ele sobre você, em você e age através de você. E existe uma maneira que Deus quer trabalhar, não só fazer sobre a sua vida ou sobre a sua família, mas através da sua vida, né? Tem muita gente que fica esperando um milagre acontecer, mas você pode ser esse milagre na vida de outra pessoa, né? A resposta de oração de muitos que estão clamando nesse momento. Às vezes a gente quer que Deus ouça a nossa oração, mas às vezes Deus está esperando a gente ser a resposta de oração de muitos outros, e que nós venhamos ser a resposta de oração daqueles menos favorecidos, né? Daqueles que estão em necessidades, em apuro, estão clamando por ajuda, que nós sejamos esses que vai se doar, né? Vai se entregar, vai abrir mão dos nossos recursos, e como o pastor Almir mesmo disse aqui, não só se preocupar em querer pedir para a gente, né, mas querer pedir em favor do próximo, né, em favor de outras pessoas. Precisamos agir assim também, né? Então a gente fica muito envolvido. Você vê que o evangelho não tem nada a ver com eu, né, com o nosso eu, com as nossas vontades, com os nossos interesses. O evangelho está além de nós. Não está só interessado em nos salvar e nos dar uma vida eterna, mas está querendo sim salvar as pessoas que estão ao nosso redor e transformar a vida delas também. Deus salvou você para que através de você muitas outras vidas possam se achegar a Ele. Então a gente precisa se entregar a Deus e se entregar os nossos recursos, né? Semana passada a gente falou aqui, né? Deus tem nos dado bênçãos, Deus tem nos dado dinheiro, Deus tem nos abençoado com emprego, não tem nada a ver com nós. Não é para o nosso próprio interesse, não tem nada a ver com o meu ego, não tem nada a ver com os meus desejos, tudo tem que convergir para a glória de Deus. Se o meu trabalho, se o meu estudo, se tudo que eu faço não converge para a glória de Deus, né, tá tudo errado na minha vida, né, pastor Almir? Então, eu estou vivendo num caminho que não é a vontade de Deus. Então eu preciso fazer com que tudo venha convergir para a glória dele, que o meu recurso, o meu trabalho, a minha família venha ser mesmo para a glória de Deus. Dar de ponta cabeça é ter espírito generoso, demonstrando sinais do amor de Deus como libertação do Deus Mamom em nossas vidas. Há 5 sinais que indicam o que é dar de ponta cabeça. Em primeiro lugar, canalizamos o compartilhamento do jubileu para os desprovidos economicamente. Jesus ordena dar aos pobres em contraste a muitos religiosos. Jesus não pleiteou contribuições para a sua causa, para sua paixão era pelos pobres e não por movimentos religiosos. O testemunho cristão vem quando o nosso dar é livre das amarras do interesse próprio. As instituições cristãs tornam-se egoístas e acabam, de determinada forma, às vezes até mesmo desviando os fundos para si próprio, para seus próprios benefícios. Então, o que Jesus ensina na palavra dele, que devemos ter amor pelos pobres e contribuir com os pobres. Ele não está falando para formar uma instituição religiosa para ser beneficiado e ter carro, ter casa, ter chácara, ter avião e ter monumentos grandes,
mas que, conforme diz a palavra de Deus, né, o paralítico chega lá e eles não têm autoridade para dizer: levanta-te e anda em nome de Jesus. Segundo, a generosidade do jubileu inclui outros cristãos no processo de decisão. Dar segundo o jubileu é uma expressão coletiva de amor da comunidade, não do indivíduo, sem interesses de influência ou manobras para reconhecimento público. Então, o segundo diz que a generosidade deve ser um processo coletivo, sem interesses de influência ou manobras para reconhecimento público ou para benefício próprio, que todas as instituições acaba acontecendo a mesma coisa, né? As mesmas dificuldades que acontecem com os mesmos. Terceiro, dar segundo o jubileu não significa tirar o máximo de dinheiro ou recursos ou propriedade dos outros, mas contribuir segundo o desejo voluntário dos corações. Então, em terceiro lugar, Deus ainda conta com vidas que as pessoas sentem no coração, são voluntárias para contribuir, seja oferta, seja uma bicicleta, seja um carro, seja uma casa. Deus ainda continua fazendo essas coisas. Deus ainda continua trabalhando desse jeito, dessa forma, dessa maneira, mas voluntariamente, sem pressão psicológica, né? Sem querer fazer uma metanoia na cabeça das pessoas, nesse sentido de que ela vai deixar de ter recursos, porque Deus vai dar em dobro tudo aquilo que ela doar para a vida das outras pessoas. Em quarto lugar, a doação do jubileu não envia cheques a todos os fundos de compaixão que retratam crianças necessitadas, abordam várias necessidades de voluntários, projetos educacionais. Então, está dizendo que nas doações do jubileu não é somente enviar cheques, mas aí existe aí pessoas que são voluntárias, pessoas que disponibilizam tempo para poder trabalhar em projetos, e existem projetos sérios no Brasil que todas as instituições religiosas poderiam estar contribuindo. E, em quinto lugar, a doação do jubileu discorre da história do amor de Deus, por causa da compaixão de um Deus encarnado por Jesus. As ofertas devem ser genuínas de compaixão, movidas pelo coração, motivadas pelo amor de Deus em cuidar dos pobres e dos necessitados. Então, nós vimos aí alguns sinais, se realmente nós temos esses sinais de Deus no nosso coração, na nossa vida, se nós estamos praticando o jubileu moderno, né? Existem várias ideias, várias expressões que nós podemos contribuir, participar e colocar a palavra de Deus em prática no nosso coração, na nossa vida. Mas quero frisar que é difícil colocar a palavra de Deus em prática nas nossas vidas, mas não é impossível. Tudo é possível. Exato. É interessante, pastor, mas eu falando sobre isso, né? No tempo da reforma, da Idade Média, né? A gente vê que, principalmente no tempo da reforma, né? Muitas coisas que a gente vê hoje, né? Escolas, orfanatos, até mesmo hospitais, foram criados até por cristãos, né? E hoje a gente não vê mais isso.
A gente não vê muita igreja enganjada de fazer isso, de, pô, vou cuidar de uma criança órfã, vou abrir um orfanato, né? Isso tem muito lá fora, né? Na África, na Índia. Exato. A gente não vê esse cuidado mais, né? A gente sabe que eu vejo lá a história de George Miller, né, na Inglaterra. Ele foi um dos que mais abriram orfanatos lá na Inglaterra, e mesmo sem recurso nenhum, ele pegava, ele cuidava de crianças, né, e abriu muitos orfanatos. A gente sabe que muitas outras pessoas abriram escolas para ajudar as crianças que não tinham condições de estudar, porque as escolas naquela época não era aberto para todos, né? Nem todos tinham direito de estudar, somente os ricos tinham direito de estudar. Então, muitas escolas, né, públicas vieram a existir por causa da igreja, do cristianismo. E hoje a gente não vê mais esse mover do cristianismo em abrir orfanatos, em abrir escolas, né, para... Viu, pastor Fernando, não cortando, Sim. mas não somente abrir escolas para estudar, né? A gente já não vê mais nos nossos dias que é importante, que é necessário terem professores, né? Exato. Professores evangélicos nas escolas, Exato. professores evangélicos nas faculdades. Exato. Não tem mais esse interesse, né? A pessoa vai, quando ela faz um curso, até mesmo se eu falando isso, ela faz para o seu próprio interesse, né? Para o seu próprio. Não, ela faz aquele curso que ela vai ganhar mais dinheiro. Ela não faz um curso que ela possa ajudar uma pessoa, poxa, eu vou me fazer esse curso para abençoar a vida dessas pessoas, porque eu quero ajudar, eu quero, né? Então ela faz um curso hoje em dia com o interesse de ganhar muito, né? Então a gente vê a nossa mentalidade hoje é muito fora do que a palavra diz, né? A gente sempre está voltando, de vez de a gente estar voltado para Cristo, a gente está pegando o Cristo e voltando para o nosso eu, né? Me dá, não, eu quero isso, eu quero aquilo, e a gente não tem aquela visão para fora. A gente até mesmo abrimos às vezes instituições para ganhar dinheiro, né? Mas não abrimos para em querer o benefício do próximo verdadeiramente. Não queremos ver vidas transformadas, né? Temos intenção de abrir alguma coisa, não vou fazer isso para ganhar, sempre com o intuito de ganhar. Então, que o seu coração esteja disposto, Deus, né? A gente está falando aqui, né, de recursos que Deus está nos dando, para que você possa abençoar. Comece a contribuir mais com projetos dentro da sua cidade, né? A gente fala aqui de ofertar, de dizimar, a pessoa tem muita dificuldade de dizimar e ofertar. Dizime na sua igreja, oferte na sua igreja, mas também separe uma quantia de dinheiro para abençoar um projeto na sua cidade onde você mora, né? Mas eu não tenho muito, mas o pouco que você tem já faz uma diferença, porque muitas vezes esses projetos eles não têm nada, né? Sobrevivem até com aquele pouquinho, né? Mas que você seja engajado, né? Poxa, eu vou ajudar, né? Tem tantos outros, né? A gente vê aí, como o pastor Almir trouxe aqui bem no início, tem muita gente que missionários que estão abandonados pela igreja, né? Porque eles estão em outros países fazendo a obra de Deus e as igrejas deixaram de assisti-los, deixaram de contribuir com esses homens, com essas mulheres. Mas graças a Deus que Deus é maravilhoso e ainda provê na vida deles, né? Mas o certo era a própria igreja local estar cuidando desses homens, dessas mulheres, dessas famílias que estão em outro lugar pregando o evangelho e muitas vezes eles não têm. E quando volta para o Brasil, volta ferido. Exato. E tem que ser cuidado por outra instituição religiosa. Exato. Às vezes nem é a mesma que deu oportunidade para eles. Exato, pastor. E a gente vê aí muitos que até voltam com depressão, voltam com... E quando voltam, né, a gente vê aí muitos casos de pastores, missionários se matando, se suicidando. Por quê? Foram abandonados, né, em frente ao campo de batalha. A igreja é aquela igreja que ajuda com oração, né? Não, eu vou orar por ele, mas não consegue contribuir. Não consegue. Não, peraí, não é só oração, né? Tem alimentação,
né? Às vezes o pastor fala muito aqui, né, de dízimos e ofertas, né, e ele fala até na questão, né, chamando a atenção da igreja, né? Você não paga luz com oração, né? Você não paga água com oração, né? Com fé, né? Então, tem muitos missionários que estão lá e precisam de uma alimentação, precisam de vestimenta, precisam. E você não paga isso só com oração, né? Você precisa pôr a mão no seu bolso e poder ajudá-los. Não, peraí, eu vou ajudar, não, eu vou procurar. E tem tantas instituições missionárias aí, né? E se e você, às vezes, você tem um contato direto de um missionário e pode ajudar e pode contribuir, e não só com missionários, né? A gente está falando aqui de obras na cidade, né? Invista em obras na sua cidade. Seja uma igreja para a sua cidade, né? Seja uma igreja participativa. Um dia eu até fiz uma pergunta aqui na escola de ministério, né? Se a igreja fechar, os vizinhos vão sentir falta da igreja? Aí falaram, não, vão sentir. Não, não, eu falei assim, eu não estou falando de culto, né? Eu não estou falando, porque às vezes o vizinho fala, nossa, tinha culto nessa igreja, eu estou falando de participação. Se a igreja fechar, será que os vizinhos vão falar, nossa, essa igreja aqui contribuía, né, com o bairro, essa igreja ajudava o nosso bairro, essa igreja era participativa, ela vinha e ajudava a necessidade de aqui do nosso bairro. Mas, né, não é sentir falta de ter culto, é sentir falta de uma igreja participativa. Será que se sua igreja aí na sua cidade fechar, alguém vai sentir falta? Será que se você, né, fechar, ou você, né, tá lá na sua casa, ou de repente no seu trabalho mesmo, deixar de ir no trabalho, alguém vai sentir falta? Alguém vai falar, poxa, essa fulana que era tão participativa, ajudava tanto. Eu não estou nem falando de oração, eu não estou nem falando se orava, se pregava a palavra, né? Mas eu estou falando de participação, de dar sua destra de companheirismo, de dar o seu trabalho, de dar o seu recurso. Será que as pessoas vão sentir falta disso? Ou será que você vai ser mais, tinha ali, tinha uma igreja ali, tinha um fulano aqui que ele falava que era da igreja, mas não fazia nada, não ajudava em nada, não participava nada, era preguiçoso, né, pastor Almir? Não trabalhava, como o pastor Almir fala, né? Vivia morcegando, né? Será que eles vão sentir falta de você? Então, seja alguém que participe, seja alguém que vai participar. Então, isso é uma palavra para todos nós. Não pense que é só para você que está nos ouvindo, né, pastor Almir? É para nós também que estamos aqui falando, né? Precisamos participar. Precisamos ser participativos dentro da nossa cidade. Precisamos colaborar dentro da nossa cidade. Precisamos reconhecer e conhecer as necessidades do nosso bairro, as necessidades da nossa cidade, a necessidade de um vizinho nosso. Às vezes a gente não conhece, a gente precisa, né? Isso não é serviço só do governo. Porque embora a gente tudo quer transferir, né? A gente gosta de transferir responsabilidade. Não, o governo faz isso. Não, o prefeito faz isso, ele que tem que ver a necessidade. Não, isso é responsabilidade sua também, né? É responsabilidade sua contribuir, ajudar uma pessoa que está próxima de você, né? Não queira só transferir por governo, por os pastores, né? Tem gente que gosta de transferir. Não, pastor vê isso aí. Eu não sei não se tem irmão lá sofrendo, se não sei o quê, deixa o pastor resolver. Não, é dever seu, ver, verificar o que está sendo feito, o que não está sendo feito, é seu dever, né? Tem um pastor, o pastor Lurcinho, né, que é pastor de jovens lá na Lagoinha, ele fala, né? Eu oro com a Bíblia e com o jornal na mão, né? Não basta você orar só com a Bíblia, senão você tem que ver as necessidades, né? Peraí, o que está acontecendo na minha cidade? O que está acontecendo no meu país? E eu vou orar, mas eu também não só vou orar, eu vou contribuir para o bem deles, né? Naquilo que eu posso. Talvez nós não vamos transformar o mundo, pastor Almir, mas a gente pode trazer uma melhora para as pessoas que estão ao nosso redor. Talvez a gente não vai transformar
toda a nossa cidade, mas a gente pode melhorar um bairro, uma rua, né, que seja melhor através da nossa vida. Talvez eu vou melhorar a vida de alguém com a minha participação. Talvez eu não vou conseguir ajudar muitas pessoas, mas aquela que eu conseguir já vai ser de muito valor, de grande valia, né? Porque isso é o reino de Deus. Não só se preocupar comigo, se preocupar com quem está ao meu redor também. Próxima semana nós vamos estudar da página 200 em diante. Então, olha aí. Próxima semana a gente volta na terça-feira, né, pessoal? Terça-feira, Base Bíblica Podcast. Venha, participe com a gente, se engaje. Mas que nessa semana, essa palavra que nós estamos ministrando aqui, fique na sua cabeça, fique no seu coração, principalmente, né? Que você venha, até o pastor fala muito aqui, ruminar, né? Ruminar o que mas eu não sou vaca, Fernando, eu não sou boi, né? E ruminar isso. O que a vaca faz quando ela vai mastigar, né, pessoal? Ela mastiga, joga para dentro, depois volta, ela fica mastigando aquele mato ali umas 500 vezes. E ruminar, a gente precisa ruminar. E o que é ruminar? Mastigar essa palavra, né? Se alimentar dessa palavra, ficar mastigando, que essa palavra fique na nossa cabeça, no nosso coração durante essa semana, e que não só fique no nosso coração e na nossa cabeça, mas nos leve à ação, né? Como a gente falou aqui, orar não é só orar, é orar e agir, né? Oração e ação. Então, que a gente possa orar e também agir de acordo com a vontade de Deus. Deixar Deus nos transformar pelo poder da sua palavra. E a sua palavra tem poder. Antigamente, né, pastor Meia, a palavra de Deus fala isso, né? Quando a gente não conhece, a gente é ignorante. E Deus, né, pela sua misericórdia, né, não cobra o tempo de ignorância. Mas agora o conhecimento chegou. E não dá mais para uma pessoa que conhece permanecer do mesmo jeito, né? Agora seremos cobrados por aquilo que conhecemos também e não fazemos. Então precisamos agir mais. Então que isso fique no nosso coração e a gente venha agir de acordo com a vontade de Deus. Tem alguma consideração, pastor? Não, só para estudarmos a página 200 em diante. Se você não tem esse livro, procure esse livro aí nas lojas aí pela internet. O Reino de Ponta Cabeça, a capa é assim, ó, vou mostrar aqui para você. Ó, aí, O Reino de Ponta Cabeça, Donald Carver, né? Compre esse livro, né? A gente não traz aqui livro só para a gente estudar tudo, não, mas que você venha ler, né? Bom ler, ler é bom para nosso crescimento, entendimento, mente, exatamente. Então que você também venha ler e ler a Bíblia também, muito mais, né? Não só ler livros, mas ler a palavra de Deus, que é muito mais interessante. Então eu agradeço pela sua participação. Que Deus abençoe a sua vida. Semana que vem estamos de volta com o nosso Base Bíblica Podcast, às 8h20, né, na terça-feira, e que você venha chamar mais gente aí para participar com a gente, para estar assistindo aqui o nosso Base Bíblica Podcast. Né? E envie os links para mais pessoas aí, para o seu WhatsApp, para a galera do seu WhatsApp, seu Facebook, vai enviando. Cada um conseguir 5 pessoas para enviar links, né, para outras pessoas. Envia para 5, para 10, para quem você conseguir enviar aí, envia. E obrigado por todos que participaram aqui do nosso chat, pastora Sônia, pastor Rogério, minha tia Verônica, a Marcela estava aqui também, né? Aqueles que não entraram hoje, né? Se você não viu a minha mãe aí, ela está lá na igreja dela, tá orando lá, né? Que ela sempre participa, manda paz, tudo, então ela não participou hoje, mas na terça-feira ela está aqui com a gente, tá? Então, eu agradeço a você que participou aqui do nosso chat e aqueles que estão assistindo ou vão assistir depois, que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Semana que vem nós voltamos. Uma boa noite para você, tá bom? É o chamar mais do que uma igreja.